Tessalônica, cidade de Tessalônica, ontem e hoje. Irmãos, observe aquela foto toda, tá bom? Olha lá em cima, o globo. Olha os nomes, olha a cidade. Ó, as surpresas de Tessalônica, a segunda maior cidade da Grécia. Olha que interessante, essa cidade de Tessalônica, onde Paulo fundou essa igreja, ela existe até hoje. O que acontece, irmãos? Eles construíram a nova cidade e não destruíram as ruínas da cidade de Tessalônica. Então, essa cidade, ela ficou sendo uma das cidades mais turísticas do mundo, porque ela foi feita em meio às ruínas olha que ideia, da cidade antiga de Tessalônica. É muito bonito. Deixa eu mostrar só outra foto para vocês aqui. Acho que eu não trouxe ela não, porque ela fica portuária e ela fica ao lado do Mar Egeu, nas margens do Mar Egeu, um mar muito bonito. E foi uma cidade muito bonita. E o interessante é isso aqui é o jornal da Globo, né? Ou seja, o Globo, jornal de papel. Foi uns turistas brasileiros e eles retrataram e filmaram lá, muito bom, e tiraram essa foto aqui. Então, essa cidade, podemos chamar Tessalônica ontem e hoje, porque é a mesma coisa. Eu vou passar um macete para vocês que é muito interessante. Quando a gente prega aqui sobre a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, dos Gálatas, a gente fala a mesma coisa com relação ao costume deles, a cultura, e é isso, é a mesma coisa. A gente pode resumir essas cidades como as cidades imorais, cidades pagãs, com vários deuses, e cidades com muita imoralidade, e algumas delas com muitas magias negras. Por quê? Porque a Grécia e Roma, o objetivo deles era unificar todo o império com a mesma religião, com a mesma cultura, com a mesma língua. Então eles eram muito imorais, eles eram muito ateus, com muitos deuses, muito pagãos, muito imorais e tudo mais. Então toda cidade vai ser a mesma coisa, vai ter vários templos com várias prostitutas sagradas, não é? Vai ter muita imoralidade, vai ter muito paganismo, muitos deuses. E é o que acontecia com a Tessalônica ontem. Essa cidade, ela é a segunda cidade maior da Grécia. Hoje, a segunda cidade, ela era a primeira. É uma cidade da Macedônia, era da antiga Macedônia. Olha que coisa interessante lá, tá vendo? As ruínas, e olha, ali tem carros estacionados, é tudo realmente misturado. Mas ela era a capital da Macedônia e hoje ela é a segunda cidade maior da Grécia. Ela é conhecida por Salônica. Eles tiraram só a primeira sílaba, ficou Salônica. Eu consultei no Google para confirmar e disse, coloque aí as duas primeiras cidades maiores da Grécia. Aí colocaram Atenas e Tessalônica. Aí eles colocou Tessalônica ou Salônica. Então é muito interessante, a primeira curiosidade aqui é que essa cidade existe até hoje, ela foi reconstruída, preservando as ruínas, não é? E isso é muito interessante, a gente pensar no contexto para a gente aprender mais. Olha o mapinha, bem simples mesmo, olha ali a Macedônia, Tessalônica, o Mar Egeu, né, ela fica... Não é, às margens do Mar Egeu ali, uma cidade, eu repito, muito turística hoje, porque as pessoas querem ver como era, né, e como é hoje. Olha ali para vocês verem, Tessalônica ontem. Então, como é que era ela ontem? Ontem eu me refiro na época do Novo Testamento. Fundada em 315 a.C. por Cassandro, cunhado de Alexandre o Grande. Ele deu o nome à cidade em homenagem à sua esposa Tessalônica, irmã de Alexandre. Era a capital da Macedônia. Então, essa informação básica que a gente precisa aprender aqui, ela é 315 a.C., né? Portanto, 3 séculos antes do nascimento de Cristo. Cassandro aqui era cunhado de Alexandre o Grande, né? Foi na época de Alexandre o Grande. E ele deu o nome de Tessalônica porque...
A sua esposa chamava-se Tessalônica, então, em homenagem à sua esposa, ele deu essa cidade que pegou, obviamente, absorveu toda a cultura grego-romana, né? Que é essa imoralidade, que não precisa nem falar, né? A gente sempre está falando sobre a imoralidade das cidades. Algumas, eu repito, com uma ênfase muito grande, como Éfeso, por exemplo, a magia negra, né? A feitiçaria. Vocês lembram lá que Paulo fala que juntaram muitos livros, fez um monte de livro de magia negra, de satanismo e queimaram. Então era uma coisa também, além da imoralidade, além dos vários deuses, tinha também essa particularidade nas cidades. Tessalônica hoje. Tessalônica é a segunda maior cidade da Grécia e principal centro da região da Macedônia Central. Ela é com cerca de 789 mil habitantes. Isso aqui tem algum tempo, deve ter já uns 1 milhão de habitantes, com certeza. Então, essa é a cidade. A primeira coisa é a cidade. Vamos ver então sobre a igreja. Mas para nós vermos sobre a igreja, nós precisamos ler o primeiro capítulo de 1 aos Tessalonicenses, porque aquele primeiro capítulo vai falar tudo sobre essa igreja. Olha ali já o tema da nossa aula para nós entender melhor esse capítulo que nós vamos ler agora. Olha, evidência de saúde espiritual, porque essa era uma igreja saudável, queridos. É uma igreja do Novo Testamento, uma igreja que quando você lê, você vai sentir vontade de fazer as malas e ir para lá, se existisse. É uma igreja modelo, é uma igreja abençoada, é uma igreja realmente saudável, para a gente refletir na nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja saudável, e quando a gente fala de igreja, é bom lembrar da nossa vida. A igreja somos nós. Eu sou saudável espiritualmente, tenho saúde, eu sou realmente saudável. O que é uma pessoa saudável espiritualmente? O que é uma igreja saudável espiritualmente? O que ela precisa, o que ela faz? E voltando para o indivíduo. Uma pessoa, o que uma pessoa saudável espiritualmente faz, a conduta dela, quem é essa pessoa? Como é que ela deve fazer para ser uma pessoa espiritual? Não é? Então nós vamos abrir agora as nossas Bíblias e ver uma radiografia, para nós vermos uma fotografia nítida de uma igreja saudável espiritualmente. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou pedir até que os irmãos me ajudem nessa leitura para a gente interagir. Nós vamos ler, então, esse capítulo 1, que é um capítulo pequeno. Eu vou ler um versículo e os irmãos leiam o seguinte. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Os irmãos podem sentados mesmo ler o versículo 2. Recordar, agora começam a perceber, gente, essa igreja, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Prossigam. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amém. De sorte, e eu continuo, irmãos, os elogios, os louvores a essa igreja. Olha o verso 7. De sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Prossigam.
Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. O último versículo. Irmãos, fala a verdade. Esse tema que não faz jus a essa igreja, evidências de saúde espiritual, está evidente que é uma igreja saudável. Que palavra maravilhosa nesse capítulo, que coisa boa para a gente pensar, ler pensando na nossa igreja, não é? O que a nossa igreja precisa, e precisa de muita coisa, não é? É uma igreja de fato modelo. E o que nós precisamos, tendo em vista que nós somos a igreja, o que é que nós precisamos? Então, essa aula vai discorrer sobre isso. Nós vamos aprender por que aquela igreja, né? O que ela tinha, que ela mostrava claramente as evidências de uma igreja saudável, uma igreja sarada, uma igreja saudável espiritualmente, né? Mas vamos ver mais um pouquinho sobre a igreja, porque nós vimos sobre a cidade, então nós temos que ver sobre a igreja, porque esse pano de fundo, obviamente, é que vai nos ajudar. Olha, o apóstolo Paulo fundou a igreja de Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária em 50 depois de Cristo. Está registrado em Atos 17, irmãos. O capítulo de Atos 17 fala bastante sobre essa igreja. Nós não vamos ver aqui, mas depois, se você quiser ver mais sobre essa igreja abençoada, e que igreja abençoada, hein, irmãos? Você pode ler ali. Ele ficou na cidade apenas 3 meses. Com 3 meses, ele fundou a cidade. Ele teve que ficar só 3 meses, pôde ficar só 3 meses, porque ele fugiu, porque houve uma perseguição muito grande. A igreja lá, a recepção da igreja, a igreja crescendo e sendo abençoada, obviamente, tudo que é bom, tudo que cresce, chama atenção e sofre perseguição. Então, ela sofreu e ele teve que sair fugido para Bereia. Não é porque eles queriam matá-lo de toda forma, devido ao crescimento, não é, dessa igreja e o testemunho dessa igreja ali, obviamente que levantou, e quem perseguiu não foi ainda os romanos. Os romanos ainda não estavam perseguindo a igreja, quem estava perseguindo é os judeus ali que estavam perseguindo, e Paulo teve que fugir, mas com 3 meses ele deixou uma igreja lá já. E quando a gente fala igreja, irmãos, você lembra que não é um templo. A comunidade reunia em casas. Então a igreja é um povo ali naquele lugar onde reunia nas casas. Ele deixou uma igreja já estruturada com líderes e tudo mais. Se a gente lê, a gente vai ver que tinha já líderes e uma igreja, enfim. De Tessalônica, Paulo vai a Bereia, em seguida a Atenas, e finalmente a Corinto, onde no ano 50, que é o mesmo ano, redigiu a primeira carta. É porque ele estava voltando da sua segunda viagem missionária e passando por algumas cidades, né, chegando em Corinto, ali ele redigiu a carta no mesmo ano, em 50. Agora, olha outra curiosidade, é a carta mais antiga do apóstolo, é provavelmente também o documento mais antigo do Novo Testamento, essa carta, carta aos Tessalonicenses aqui, da igreja de Tessalônica, não é? Então, vamos insistir lá, evidências de saúde espiritual. Essa igreja era motivo de glória e alegria para o apóstolo. Ele vai falar ali nesses 2 versículos, que ali aquela... Vamos ler esses 2 versículos, irmãos? Alguém pode ler para nós? Mostrando, Paulo era muito feliz com essa igreja, realmente, ele tinha um orgulho santo, então ele expressa nesses 2 versículos, não é? 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Leia para mim, até para mim ouvir também, quem for ler, por favor. Amém. Vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Era uma igreja que apresentava evidências claras de que era uma comunidade que gozava de ótima saúde espiritual.
Olha o conteúdo da aula, irmãos, que nós vamos ter agora, uma aula breve. Vejamos então quais são alguns dos evidentes sinais de saúde espiritual encontrados na igreja dos Tessalonicenses. Importante a gente pensar nesse assunto para a gente discorrer, porque é isso que nós vamos discorrer. Ó. Vejamos então quais são alguns dos evidentes sinais de saúde espiritual encontradas na igreja dos Tessalonicenses. Então o que nós vamos ver são sinais, que sinais são de saúde espiritual dessa igreja. Quais são os sinais? Olha, o primeiro é a eleição confirmada. É engraçado que essa carta, ela fala de eleição, de escolha. Tem pessoas que nem percebem, mas é uma carta que fala fortemente sobre a predestinação, sobre a eleição. Então, a primeira evidência de saúde é que era uma igreja confirmada, ela era eleita. O Paulo fala, inspirado por Deus, vocês são eleitos, essa igreja aqui é eleita. O que ele diz? Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. É reconhecido porque, irmãos, escolha, eleição, Deus escolheu, eu creio nisso, isso não adianta se eu crer simplesmente. Isso tem que vir acompanhado de vida, de prática. Não adianta eu simplesmente acreditar, dizer eu sou eleito. Isso é uma ideologia, isso é um pensamento abstrato. Isso tem que ser concreto na minha vida. Isso é uma realidade. Mas, de repente, eu não experimento. É uma realidade que eu não experimento. Porque eu tenho que confirmar isso. E essa igreja confirma. Mas o que confirma a eleição não é um conceito de fé, mas a prática dos crentes. Vejam para vocês ver o que Paulo fala sobre isso que eu estou falando para vocês, que não é um conceito de fé a eleição, mas é prática. Olha o que ele fala nesses versículos, né? Quais versículos, então? Vamos voltar aqui para a gente ver quais versículos. Primeiro aos Tessalonicenses 1, 4, 6 e 7. Olha o que ele vai falar sobre essa questão de confirmar a eleição. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Então, primeiro ele fala lá, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Aí ele fala o porquê que foi reconhecido. Como assim? Reconheceu através de quê? Aí ele fala, ao roxinho lá, vocês tornaram imitadores do nosso Senhor Jesus, nosso e do nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, vos tornaste imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, pois que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes. Essa é a evidência. Eles eram imitadores de Cristo, eles faziam exatamente, obedeciam plenamente a Cristo, né? Eles se tornaram modelo que as demais igrejas, as demais regiões poderiam imitar. Então isso é evidência na prática da escolha, da eleição. Obrigado, Diácono Eugênio. Isso, irmãos, é muito interessante, né? Porque nós cremos na predestinação, nós cremos na eleição. Ele é eleito para isso, o Senhor que coloca no coração dele esse desejo, essa vontade, não é? Tudo Deus é soberano e Ele que coloca tudo no coração das pessoas.
Então, a primeira evidência, queridos, é a eleição confirmada. Isso não é confirmada porque eles afirmam, eu creio na eleição, eu defendo isso de unhas e dentes por palavra, não. Eles nem falavam, nem era discutido essas coisas de eleição, de predestinação, eles demonstravam isso, e Paulo chegou à conclusão, Paulo inspirado por Deus, que eles eram eleitos, por isso que ele fala, reconhecendo, irmãos, a vossa eleição. Muitos crentes adotam a doutrina da eleição como matéria de fé, mas não apresentam em sua prática as evidências de que são de fato eleitos. Muitos crentes adotam a doutrina, eles adotam, não é, a eleição como matéria de fé deles, mas não apresentam em suas práticas as evidências de que são de fato eleitos. A igreja de Tessalônica, sim. Ela, embora ela não afirmava isso, não é, enfim, mas ela praticava. Então, meus irmãos, nós temos que ver isso aí. Nós divulgamos, nós cremos na eleição, mas nós mostramos isso, evidentemente, no nosso dia a dia. Nós somos, de fato, eleitos de Deus, nós mostramos isso na prática. Nós merecemos esse título de escolhidos, de eleitos, por meio da nossa conduta, da nossa postura. Mas vamos ver, então, mais especificamente, as evidências daquela igreja nesse tópico de eleição. Olha, evidência da eleição. Entre os tessalonicenses, a eleição era evidente em virtude do seguinte: a operosidade da fé. É por causa da operosidade deles da fé. O que é uma fé operosa? Como assim? O que é uma fé operosa? Uma fé operosa é uma fé viva, prática, que age, concreta e não abstrata. Então, a primeira evidência é uma fé operosa, ou seja, uma fé que não é apenas algo abstrato. Fé não é assim na palavra de Deus, não é eu crer, simplesmente acreditar, mas é eu praticar. Ela tem que ser concreta, ela tem que ser tangível, as pessoas têm que ver ela. Olha o vento ele não é abstrato, a gente não vê o vento, mas o vento, que Deus nunca permita, mas se vir um vento tremendo aqui, passar por aqui, ele derruba essa igreja. Ele deixa rastro, ele é visível. A fé é assim também. Não é simplesmente uma crença abstrata. Se ela for abstrata, ela não surte efeito, nem na minha vida, nem na sua vida. Ela não surte efeito, de nada ela serve. A minha fé, ela não serve nem para mim. Não é? É a fé, a Bíblia fala, é a fé de Satanás. Porque ele é um exemplo de fé, de acreditar. Então, a evidência é fé operosa. A nossa fé é operosa, a nossa fé surte efeito na nossa vida e na vida dos outros, com resultados práticos. Isso que é a evidência da nossa eleição. Não é ficar bravo e defender e debater, mas é viver. Às vezes, num debate, a gente demonstra que não é eleito, né? Agredindo e aquela falta de amor, de compreensão, de edificação do meu irmão, eu parto para cima. Então, queridos, a fé deles é operosa. Olha o versículo ali, ó, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Então, grave isso, quando fala operosidade, é fé com operação, é fé com ação, é fé concreta, é fé que traz resultado na minha vida. Eu mostro com fruto, né, como eu produzo fruto, então eu sou uma pessoa transformada, que edifica, que ora, comprometida com Deus. Isso aqui é fé. Olha, essas duas coisas, elas não podem andar separadas. Olha o que Tiago fala. Segundo Tiago, a fé sem obras é morta. É uma fé morta. Ela de nada serve. Por um lado, ela existe, porque a pessoa acredita mesmo, acredita. Ele acredita, porque o diabo acredita, mas ele não. Aquilo não tem nada a ver com ele. Então, essa igreja, a gente vê com prova de sobejo, lendo aquele capítulo 1, que ela tem uma fé operosa, viu? Ele falando lá, vocês é modelo, vocês
imita Cristo, vocês imitam a gente, me imita Cristo, vocês se tornaram modelo para todo mundo, a fé de vocês repercutiu, a conduta de vocês, a postura. Será que aqui na nossa igreja, ainda que pequena, ela serve de modelo? Será que nós servimos de modelo para os outros? A nossa vida? Então, isso é fé operosa, queridos. Isso é fé operosa. Então, essa é a primeira evidência, né, nessa questão de eleição. É assim que a gente mostra a eleição da gente. Em segundo lugar, a abnegação do amor. Né? Diz lá em 1 Tessalonicenses 1,3, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da abnegação do vosso amor. O que é abnegação? O que é uma fé, um amor abnegado? Olha lá. Abnegação é a capacidade de renunciar às próprias vontades em favor de outra pessoa. Aqui é a mesma coisa de fé, queridos. O amor, ele não pode ser abstrato. E é o que a gente mais vê é o amor abstrato. Um amor que não é concreto. Ele não surte resultado. Então a pessoa fala, eu estou com uma pena de fulano, eu estou com dó, e fica nisso. A pessoa continua da mesma forma. Não há transformação naquela pessoa, porque o amor não é abnegado, o amor não é concreto, o amor não é o amor de Jesus, o amor de Cristo, o amor concreto. Então, além de uma fé concreta, eles tinham também um amor concreto, um amor abnegado. Então, é Paulo que está dizendo aqui, ó, recordo do amor de vocês abnegado. Um amor abnegado, esse é o amor ágape, é um amor que não exige nada em troca. Eu ajudo, eu abençoo a pessoa, não por esperando algum retorno. E eu tenho lido algumas coisas, irmãos, alguns livros, e nos livros retórica, essas coisas, fala, olha, se você quer ser amigo das pessoas, você quer ter um bom relacionamento, então entenda que as pessoas sempre querem alguma coisa. A primeira coisa, você tem que pensar na pessoa que ele quer alguma coisa. Se você não tem nada para oferecer à pessoa, esquece. Você esquece porque você não vai conseguir ser uma pessoa social, uma pessoa relacionável, porque a pessoa, qualquer pessoa, seja quem for, ela quer alguma coisa de você. Em qualquer ramo que você for mexer, é tudo na base da troca. E vem aqui o amor abnegado, totalmente contrário a isso. Não é? Eu não devo fazer as coisas esperando nada em troca. Tem que fazer por fazer. Mas a característica do ser humano é essa. Todo ser humano, ele quer. Se eu der um bom dia para a pessoa e ele não responder, acabou o meu dia, né? Porque eu preciso, até meu bom dia, até meu cumprimento, eu quero de volta. É tudo na base da troca. Então, o Paulo está dizendo aqui que em Tessalônica, não, eles era o amor de Cristo. Para a gente entender um pouquinho, o relacionamento, sempre eu digo isso, o relacionamento de mãe para filho. Ele não é tão modelo, é o amor de Cristo para nós que é o modelo maior, mas pensando na mãe para o filho, a mãe geralmente é a única que quer alguma coisa para o filho e não quer de volta. Às vezes ela quer pegar a dor dele para ela, deixa, Senhor, eu sentir a dor dele para ele não sentir. É mais ou menos assim que é o amor abnegado. Eu quero sentir a dor do meu irmão para ele não sentir. É isso que Jesus fez, ele sentiu a sua dor. Isso é amor abnegado. Então não é fácil, mas é andar contra a cultura, porque o ser humano, ele realmente, qualquer um de nós, e essas técnicas de relacionamento, de você falar bem, qualquer coisa, ele já fala você, ó, vai sabendo que se você não tiver nada para oferecer, esquece. Todo ser humano, ele quer qualquer coisa. Tudo que você vai fazer, você quer alguma coisa em troca. Tudo que eu vou fazer, eu quero alguma coisa em troca. Senão, não vale a pena. Alguém já me aconselha, você vai entrar nessa aí, isso não vale a pena, porque isso aí não vai te dar nada. Então, não dá nada, então esquece. Então, esse é o amor abnegado, amor que surte efeito na vida de outro, amor concreto e não abstrato. Algo abstrato é algo, né, que fica só no pensamento, só na lógica, só no pensamento. Isso é fé e amor.
Firmeza da esperança é outra característica da igreja, né, de Tessalônica. Olha lá 1 Tessalonicenses 1:3. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da firmeza da vossa fé, né, esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a esperança é importante também. A esperança é perseverança, é persistência, crença, esperando na volta do Senhor Jesus, esperando a bênção do Senhor, esperando a graça do Senhor sobre as nossas vidas em qualquer situação. Eu espero. Quem espera, espera alguma coisa. Então, é a esperança firme, sem vacilar, sem titubear, sem oscilar. Às vezes nós somos muito oscilantes, nós oscilamos na fé. A nossa postura diante de Deus, o nosso compromisso com Deus vai depender da situação em que nós estamos, da nossa saúde, da prosperidade, de qualquer coisa. Então a minha fé, a minha perseverança, a minha persistência com Deus, né, muitas vezes, muitos crentes, muitos irmãos, eles não perseveram, estão sempre assim, porque eles não têm essa esperança, eles estão passando por alguma luta, alguma coisa, então eles fraquejam. Mas, segundo Paulo, essa igreja que é a igreja modelo, e ela é a igreja modelo mesmo, falou, vocês são modelo, ele fala. Então, ela era perseverante na fé, ela era constante na fé. Não é otimismo emocional, mas certeza baseada na promessa da volta de Cristo e da ressurreição. Evidência de saúde espiritual, irmãos, é o que nós estamos vendo. Estamos vendo quais são alguns dos sinais de saúde espiritual encontrada na igreja dos Tessalonicenses. Primeiro, eleição confirmada, é uma fé operosa, um amor abnegado e esperança firme. Essa é a primeira evidência. Ela era uma igreja eleita, e eleita não no pensamento, simplesmente ela era eleita, a confirmação vinha pelas suas obras, né, pela sua forma de viver, de ser exemplo, porque a fé deles não era abstrata, o amor deles não era abstrato, eles tinham uma esperança firme. Segundo lugar, a vida de santidade, irmãos. É vida de santidade, nós fomos eleitos para ser santos, senão não adianta eu pregar a eleição, que sou eleito, que sou predestinado, se eu não tiver uma vida santa. Eu vou pregar que sou eleito, que sou predestinado, através da minha vida santa. Se eu não tiver santidade, não vai adiantar. A característica daquela igreja, a segunda evidência que era uma igreja eleita, que era uma igreja saudável, era isso. A vida de santidade era outra evidência da saúde espiritual da igreja dos Tessalonicenses. Paulo enfatiza que a eleição é para a santificação. A eleição, irmãos, Deus nos escolheu, nos elegeu, antes de ser para a salvação, é para a santificação, é para que fôssemos santos. Poxa, ele me elegeu para a santificação, para ser santo, para ser separado, para prosseguir, e eu não estou sendo. O que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Ele me elegeu para a santificação. Aí eu fico falando eleição. Eu sou eleito, eu sou escolhido por Deus antes da fundação do mundo. E eu não atento para que ele fui eleito antes da fundação para ser santo. Eu não estou sendo santo, tem alguma coisa, alguma coisa contraditória aí. Então nós somos eleitos para a santificação. Paulo enfatiza que a eleição é para a santificação. A vida cristã saudável só é possível mediante o compromisso com a santificação pessoal. Não é a santificação da igreja agora, não. Em primeiro lugar, a minha santificação pessoal. A vida cristã saudável. Se a pessoa, ele só pode ter saúde espiritual se ele tiver uma santificação pessoal. Eu tenho uma santificação pessoal. Só euzinho aqui. Eu com meus pensamentos, eu com meus botões. Eu no meu quarto. Eu no meu trabalho, na minha escola, onde não tem irmão nenhum por perto vendo. Eu sou, de fato, eu desenvolvo a santificação pessoal. Lembrando, irmãos, o que é ser santo, em primeiro lugar? O que é ser santo e santificação? A palavra santo significa cortado, separado, para um objetivo, consagrado para uma coisa. Então, no nosso caso, ser santo, ser separado do mundo, das coisas mundanas. Então, eu sou separado, eu sou consagrado. Não é isso quando a gente consagra alguma coisa, consagra para um fim objetivo. Eu fui consagrado para ser santo.
e santo é separado. Santificação se refere ao processo. Eu fui separado, agora eu preciso desenvolver isso. Eu fui separado do mundo, o Senhor me separou e agora eu preciso eu que desenvolvo isso. Com a graça do Senhor, com o auxílio dele, isso aqui é a soberania de Deus, o homem não é desenvolvendo, trabalhando com a soberania de Deus. A soberania de Deus está aqui e eu estou fazendo a minha parte. Eu estou, me santificando. Então, eu desenvolvo mesmo a santificação no meu quarto, eu repito no meu pensamento, minha postura, minha conduta de vida. Eu só posso ter saúde espiritual se eu desenvolvo a minha santificação. Eu preciso. Santificação é esse processo. É você que tem que buscar a santificação. Sede santo, porque eu sou santo. É uma obrigação sua, uma responsabilidade sua. Você precisa buscar essa santificação. Você tem feito isso? Eu tenho feito isso na minha vida? É essa a questão, queridos. Olha o que Paulo vai dizer lá em Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, ninguém verá o Senhor. Você tem que buscar a paz com todos, não é? Então, se eu sou santo, se eu exerço esse amor abnegado, essa fé abnegada, eu vou ter paz com todos. Como é que eu vou conseguir exercer essa santidade pessoal, esse amor abnegado, que eu não quero nada em troca, e não ter paz com as pessoas, e ter recha, e ter desentendimento? Se eu tenho esse amor desprendido, esse amor que sofre o dano, essa fé que é concreta, que mostra, como é que eu posso ser isso e desenvolver minha santidade espiritual? Se eu não tenho a paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Evidências de saúde espiritual. Nós estamos vendo uma igreja que mostra as evidências. Ela tem evidência, ela tem para mostrar. E eu tenho para mostrar. Eu tenho evidência para mostrar que tenho saúde espiritual. Eu prego que sou eleito, que sou escolhido de Deus desde a fundação do mundo, mas eu atento para esse fato de que eu fui eleito em primeiro lugar para ser santo. Eu mostro as minhas evidências, está mostrando que eu sou eleito, eu estou mostrando isso na prática, isso é mostrado não é em palavra. Eu digo que creio em Jesus, eu confesso isso, mas essa fé serve para alguma coisa? Ela é concreta na minha vida? Esse amor que eu prego, sentir e ter esse amor, ele é concreto? Essas coisas. Então a eleição, ela tem que desembocar em atos concretos, em atos. É isso que a igreja de Tessalônica nos ensina, e é isso que eu tenho que meditar nessas coisas. Mas em último lugar, a última evidência que caracteriza a igreja de Tessalônica como uma igreja saudável em terceiro lugar, elevado padrão ético. Isso desemboca, obviamente, tudo isso que nós falamos, num padrão ético, um padrão altamente ético e moral. Então eu preciso ser uma pessoa ética, uma pessoa que com moral. É uma coisa difícil nos nossos dias, não é com a mídia, na política, em toda parte, nos relacionamentos familiares, na escola, a ética, a moral, isso vai se desmoronando de uma forma, dissolvendo de uma forma absurda. Mas o crente, ele continua, o crente é antigo, o crente tem tradição, essa é uma tradição boa. Então o crente tem ética e tem moral. Segundo Paulo, o cristão não pode viver desordenadamente, pelo contrário, deve ter uma conduta exemplar, sendo trabalhador, responsável, honesto e transparente. Ele vai demonstrar, ele é diferente, ele vai demonstrar, não é com essa ética, essa moral, a sua eleição. Ela é mostrada também através disso. Os Tessalonicenses, eles mostravam isso, não é? Eu vou mostrar através, eu preciso ser trabalhador, eu preciso ser uma pessoa responsável, não é, com o que me foi confiado, uma pessoa comprometida, uma pessoa em que as pessoas podem confiar em mim, podem me emprestar um dinheiro,
pode me emprestar uma ferramenta, alguma coisa, tranquilamente, está mais seguro do que no banco. Eu sou uma pessoa responsável com os bens de qualquer pessoa, com a outra pessoa, se eu estou tomando conta de uma pessoa. Eu sou responsável, eu sou trabalhador, eu sou honesto. Eu preciso ser, eu estou falando eu, não é não, eu preciso ser. Não é? Você precisa ser, nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser transparentes e comprometidos. Tudo isso vai desembocar, isso é a cereja do bolo, isso é o que fica mais visível, é o que mais mostra essa ética, essa moral, né? Eu tendo essa fé, eu tendo esse amor, enfim, tudo isso vai desembocar, e aí isso é o visível, é por isso que eu falo a cereja do bolo, porque isso é que é a flor, é o que fica estampado. Então, queridos, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês sobre a igreja de Tessalônica, né? Falando primeiro sobre essa cidade, né? Que é igual às demais cidades, falando sobre essa igreja para você aprender um pouquinho, mas não para por aqui. Você precisa chegar em casa e você precisa ler o capítulo 1 de Tessalonicenses, aplicando, refletindo, aprendendo e crescendo. A palavra de Deus é assim, a gente cresce, a gente aprende. Então faça isso, leia esse capítulo, vendo o que eles fazem, o que eles faziam, e vê se você faz dessa forma, vê se a sua igreja faz dessa forma. Veja o que você pode fazer para a sua igreja, não é, para auxiliar. Você é o instrumento de Deus, não é? Você é o servo de Deus que o Senhor levantou para trabalhar na obra de Deus. Trabalhar na obra de Deus é isso, é ver o que a igreja está precisando para ser uma igreja saudável. O que eu posso fazer? Ao invés de criticar, de comentar e de desanimar e de pensar em ir para outra igreja para causar problema lá, porque quando eu não consigo, não é, resolver problemas na minha igreja e eu vou para outra igreja, isso não é saudável. Se eu realmente sou servo de Deus bom mesmo, eu fico ali e luto e oro e o Senhor abençoa e eu acabo sendo um instrumento de bênção ali. Então, o que eu posso fazer, não é, ao invés de bom, de edificação para a minha igreja? Vou conversar com os irmãos, eu vou orar, eu vou atuar como uma ferramenta de Deus, um instrumento de Deus para o crescimento da minha igreja, para a unidade da minha igreja. Eu vou ser bênção. Eu nunca vou ser alguém que vá desencaminhar, que vá piorar, mas eu sou um instrumento de melhora, de crescimento, de bênção da minha igreja. O que é que eu posso fazer? É aqui que eu vou ficar, é aqui que está precisando de mim. A minha igreja está precisando de mim aqui. Ah, não, eu vou para a igreja lá, que a igreja está grande, a igreja está boa lá, não, então não está precisando de você, não. A igreja está precisando de você é aqui. Aqui. Pastor está precisando de ajuda, então é aqui que está precisando você ajudar o seu pastor. O presbítero está precisando de ajuda, um departamento aí está precisando, está falho, o pastor está falho em alguma coisa, então Deus te levantou aqui para poder ajudar esse pastor, orar por ele, caminhar com ele, e se ele for realmente pastor, você conversar com ele, ele vai aceitar. Ó, pastor, assim, assim, assado. Então, eu vi assim, ele vai aceitar, ele vai avaliar, ele vai analisar, e você vai ser bênção na vida dele. Então, não tenha medo de chegar no pastor Barbosa, no pastor Onofre, no presbítero Machado, e dizer, olha, isso assim, por aqui, vamos analisar isso aí, enfim, vamos caminhar juntos e Deus vai nos abençoar. Seja instrumento de Deus. Essa igreja aqui precisa ser uma igreja saudável. Eu preciso ser uma pessoa, um crente saudável. Eu preciso de você. A igreja precisa de você. Nós precisamos uns dos outros, nós nos edificamos uns aos outros. É o que Paulo fala, orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados um para o outro e orai uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do santo. Então vamos pensar nessa direção, vamos ajudar o outro. Vamos ver o teu irmão tem um problema
E esse problema não é legal. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de contar para todo mundo? Eu tenho de afastar desse irmão? É assim que eu vou ajudar ele? Ou eu, evitando de falar qualquer coisa dele para outro irmão e procurando ajudar ele de todas as formas, orando por ele, conversando com ele de forma sábia e prudente que o Senhor nos dá? O que é que eu tenho de fazer para esse irmão? O que é que eu tenho de fazer de repente, para esse departamento ou para a igreja toda? Deus me levantou aqui para quê? Deus te trouxe você aqui para quê? Não seria para auxiliar a igreja nesse sentido, que ela seja saudável, que o irmão seja saudável? Então, irmãos, fica essa reflexão. Eu repito, leia novamente esse capítulo e seja um instrumento do Senhor para abençoar a igreja, os irmãos, seu pastor, seu presbítero, seu diácono. Seja uma bênção. Como Deus diz para Abraão, sê tu uma bênção. Você quer uma bênção, Abraão? Eu vou te dar uma bênção muito grande, mas primeiro sê tu, sê você mesmo uma bênção. Sê uma bênção. Antes de querer uma bênção de Deus, sê você mesmo a bênção. Seja uma bênção para a edificação do irmão, para melhora do irmão, para conserto do irmão, para restauração do irmão. Seja uma bênção você antes de receber a bênção, porque se você for uma bênção, aí a bênção vem. Você quer uma bênção, Abraão? Disse Deus. Você quer, eu vou te dar. Olha nessa direção aqui, onde seus olhos abarcar, vê, eu vou te dar, é seu. Mas antes, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção, irmão, para você receber a bênção do Senhor. Vamos colocar em pé e vamos fazer mais uma oração. Ó Senhor, muito obrigado por essa reflexão, por essa aula, Senhor Deus, dessa igreja que o Senhor deixou registrada. Não foi por acaso. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, não só praticou aquilo ali, mas ele escreveu que era para nós hoje podermos refletir, fazer essa reflexão e ao longo da história, quantas transformações por meio dessa palavra. Que palavra rica é esse capítulo, Senhor, essa carta, esses irmãos ali, que bênção dessa igreja que foi, ali está dizendo que eles foram um modelo, repercutiu ali por aquela região, mas repercutiu e chegou até aqui, Senhor. Até aqui na nossa igreja, a postura, a conduta dessa igreja, e nós aprendemos com ela e continuaremos aprendendo. Senhor, que nós possamos ser assim. Coloque amor nos nossos corações, Senhor Deus. Fé concreta, amor concreto, Senhor Deus. E que nós possamos ser instrumentos do Senhor, instrumento de bênção, instrumento de edificação. Cura o nosso coração, a nossa mente, retira de nós qualquer, ó Deus, impedimento, qualquer rancor, qualquer, ó Deus, desavença, qualquer coisa que nos afasta do irmão, alguma coisa pela a postura dele, a conduta, o que ele fala, o que ele pensa, que eu não venha repugnar, mas pelo contrário, que eu venha amar com esse amor concreto, esse amor abnegado, esse amor ágape, ó Deus amado, e ser um instrumento de bênção para essa igreja, Senhor. Que cada um de nós possamos ser assim, nos capacita, nos abençoa, e obrigado por essa palavra, obrigado por esse capítulo, obrigado por aqueles irmãos, por Paulo ter escrito isso aqui, Senhor, que é uma bênção para nós e que nos edifica e nos abençoa. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado por esse dia, e nos abençoe logo mais, Senhor Deus. Eu peço uma bênção, estarei no ABC, Pai, pregando ali, que seja uma bênção. Reverendo André vai estar aqui pregando, ministrando a Santa Ceia, que o Senhor abençoe o teu servo, usando, ó Deus, como o Senhor tem sempre usado aqui. Ó Deus, abençoe ele, abençoe os presbíteros, os diáconos que estarão aqui também auxiliando toda a igreja, que esse culto hoje seja um culto muito abençoado, muito edificante, não só aqui, Senhor Deus, mas também na igreja presbiteriana do ABC, onde estaremos ali ministrando a palavra com auxílio do Senhor. Nós te oramos agradecidos, pedindo uma tarde abençoada, um culto abençoado, em nome de Jesus. Amém.